converso ao vivo com o advogado Ângelo Ambrizzi, que acordou cedinho hoje, né, doutor, para esclarecer esse assunto para a gente. Desde já eu agradeço a sua participação ao vivo aqui conosco no 6 Horas Notícias, viu? Bom dia. Bom dia, Mariana. Quem agradece sou eu. Um prazer estar aqui com vocês. Certo. Doutor, olha, a legislação tributária é grande, como a gente disse aí, né? Como evitar se perder nessa grande quantidade de leis? Eu quero saber se é possível recuperar aí pagamentos realizados indevidamente pelas empresas. Perfeito. Uma das grandes possibilidades de se acompanhar a legislação tributária é ter uma prestação de serviço especializado, seja essa prestação de serviço vindo da área jurídica da empresa ou até da área contábil, né? Nós temos aí mais de 46 leis tributárias por dia, então nós temos uma complexidade imensa e precisa de um corpo de profissional para analisar toda essa legislação. E a segunda pergunta sua, claro que é possível sim as empresas recuperarem os impostos pagos indevidamente ou pagos a maior. Ou seja, segundo o IBPT, 95% das empresas brasileiras pagam impostos a maior. E a grande maioria não sabe disso. Então a empresa precisa ter um estudo específico para que ela possa analisar a sua carga tributária, verificar o que ela paga a mais, verificar o que ela pode pagar a menos e fazer os procedimentos adequados. Certo, doutor, os contribuintes, pessoa física, né, que muita gente está assistindo a gente agora, podem fazer a recuperação desses pagamentos indevidos? Como proceder? Perfeito. As pessoas físicas e jurídicas, elas mudam um pouco, né? A pessoa jurídica, ela precisa de um estudo prévio e depois analisar qual setor ela vai seguir. Se ela vai entrar com um pedido administrativo de restituição ou então vai pela via judicial, tentando as ações judiciais para ter de volta os valores recolhidos a maior. No caso das pessoas físicas, o que elas precisam ficar atentas, vai acontecer em abril, é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Normalmente, as retenções que acontecem durante o recebimento dos salários, a pessoa tem que apurar o quanto ela recolheu, quanto ela pode deduzir ou pedir de volta isso e fazer um encontro de contas, para que ela possa restituir o imposto de renda que ela pagou durante o ano a mais. E as deduções são inúmeras. Então é necessário também uma análise das pessoas físicas, que também é possível num número menor, porque as empresas têm uma legislação maior, mas as pessoas físicas podem sim pedir de volta imposto de renda ou então fazer as suas deduções. O senhor falou num ponto importantíssimo, que é o imposto de renda. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas caem na malha fina, né? Como fazer aí para declarar o seu imposto aí corretamente, né? E quem não declara também tem muitas punições, né? Fica restrito aí a uma série de coisas, não é isso? Sem dúvida. A legislação, como você muito bem colocou, ela é vasta, mas para as pessoas físicas, normalmente o que precisa se ter é um acompanhamento durante o ano de toda a sua atividade econômica. Então, eventualmente, um carro que se comprou, um carro que se vendeu, recibos de médicos, de educação. Então, quando o próprio contribuinte tem toda essa documentação organizada, fica muito mais fácil dele fazer a sua declaração corretamente e fica longe da chamada malha fina, que nada mais é do que uma inconsistência entre um valor que ele declarou e alguém que estava vinculado a ele, um médico que prestou serviço, uma escola que ele está matriculado o filho. Então, a melhor forma é o contribuinte ter todas essas informações por meio de documento e fazer a sua declaração sem nenhuma incoerência. Doutor, muito se fala em reforma tributária aqui no Brasil. Na sua opinião, é necessária essa reforma? Será que ela acontece? Mariana, esse é um ponto muito sensível. Hoje a gente vive uma colcha de retalho tributária. Nós tivemos mini reformas durante todo o período constitucional, ou seja, de 88 até agora. A minha expectativa, eu tenho me pronunciado, seja em entrevistas ou então em alguns textos, é que a gente tenha uma reforma tributária integral, que ela abrange todo o sistema tributário, seja para a indústria, seja para o comércio ou seja pelo serviço. O que nós não podemos conviver mais é com essas mini reformas tributárias em que, ora se prestigia um setor da economia, ora se verifica um setor de uma prestação de serviço, de algum comércio. O que nós precisamos verdadeiramente é ter uma reforma global, uma reforma integral tributária, para que a gente pare
com essa coxa de retalho que gera tanta insegurança nas empresas, nos advogados e nos contadores. A expectativa da reforma ela ainda é crescente, embora a gente está vivendo um ano atípico, mas nós esperamos que em 2021 se tenha vontade política para que se faça o que precisa ser feito, né? A reforma tributária no âmbito global. Você falava em empresas aí, doutor, muitas empresas terceirizam aí os serviços contábeis para diminuir os custos. É válido para a saúde financeira das empresas isso? Esse é um ponto muito importante. Tendo em vista o tamanho da legislação tributária brasileira e a vastidão que é a carga tributária, que dependendo do setor pode chegar a quase 40% do que uma empresa fatura, terceirizar tanto a área contábil quanto a área jurídica tributária é um ponto muito importante para a empresa. E a questão é, a empresa tem condições de manter seus funcionários atualizados para que possa prestar internamente um serviço para a empresa? Caso a empresa tenha condições de ter 1, 2, 3 profissionais focados nessa área, talvez não seja necessário fazer a terceirização. No entanto, algo que preocupa bastante é que, às vezes, a empresa não tem condições de ter profissionais que se dedicam ao estudo constante, contínuo da legislação tributária. Então, nesses casos específicos, é melhor ter uma mão de obra terceirizada, um escritório totalmente atualizado de toda a legislação, que vai poder trazer para a empresa uma economia maior do que tivesse apenas 1 ou 2 pessoas operacionais e não pessoas que ficassem estudando a área tributária. Tá certo, doutor. Desde já eu agradeço a sua participação ao vivo aqui conosco no 6 Horas Notícias para prestar esses esclarecimentos, né? Alguma consideração a mais? A consideração que eu gostaria de deixar é que os empresários entendessem a redução tributária como uma oportunidade de redução de custo. Né? Muito se fala em reduzir folha de salário, alongar dívidas com fornecedores. Não se pode esquecer que diminuir a carga tributária é aumentar a competitividade do empresário. Então, o empresário que está atento para se fazer um estudo tributário, para tentar reduzir a sua carga tributária, obedecendo à legalidade, ele tem uma vantagem com relação ao seu concorrente e não precisa ficar tão preocupado em reduzir os custos em todas as outras áreas. Tá certo, doutor Ângelo Ambrise, muito obrigada pela sua participação ao vivo conosco, obrigada por ter acordado tão cedinho hoje. Com certeza, pessoal aí que declara imposto de renda, os empresários que nos assistiram, foi uma entrevista realmente extremamente interessante. Espero que o senhor possa voltar aí a falar conosco em breve, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer poder contribuir um pouco e eu estou à disposição e desejando desde já um Feliz Natal, um bom ano a vocês, que 2021 seja um ano muito próspero para nós todos. Amém. Sem Covid, se Deus quiser, né, doutor? Feliz Natal, um próspero ano novo para o senhor e até a próxima. Tchau, muito obrigado.